Olá, eu sou o Pablo Miranda. E eu sou Marcelo Barros. Sejam bem-vindos para mais um vídeo Entre Nozes. Marcelo, Fala. pautinha interessante aqui que vem repercutindo muito atualmente, principalmente aqui no Brasil. Cara, qual que é o limite da liberdade de expressão? Tem limite? Tem. A resposta é fácil. É simples, o que não significa que ela seja fácil. Mas é basicamente o limite da liberdade de expressão é o outro. É a liberdade do outro, da outra pessoa. Então, não existe algo como, pensando nas discussões que vem acontecendo nos últimos meses, com os ânimos acirrados que a gente vê por aí, porque parece que a galera gosta de uma treta, Sim. mas basicamente a questão é, não existe esse conceito que vem sendo falado de liberdade de expressão absoluta, porque nós somos animais gregários, a gente vive em sociedade. Então o limite da minha expressão é até o ponto em que ela ofende ou fere a sua expressão. E veja que eu não estou falando aqui de eu te chamar de alguma coisa que você não é nesse nível. É a questão da aniquilação, da eliminação do outro. Eu tenho um amigo que fala bastante sobre a questão da boa-fé na comunicação, que você entra num ato de comunicação, como esse que a gente tem aqui, com boa vontade, com boa fé. Se você já entra para poder sobrepujar o outro, aí você acabou com o conceito de liberdade de expressão. Então a gente ouve muito o pessoal falar, tá, porque o mundo tá chato, porque a gente não pode fazer piada de nada, etc, etc, etc. Sim, pode ser que a gente ache esse mundo chato nessa mudança, mas hoje eu não posso ser dono seu, ou você ser meu dono, independentemente das questões de cor de pele, porque para brasileiro o escravo tem que ser preto, né? A pessoa escravizada tem que ser preta. E não é o caso, assim, a gente já tem vários casos de povos escravizados independente da cor da pele. E isso um dia foi normal, as pessoas colocarem, tipo, na declaração de imposto de renda, quantas pessoas elas eram donas. Sim. E hoje isso não é mais normal. Então eu entendo mesmo sobre a liberdade de expressão. Ou como diria minha falecida avó, que era uma sábia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas eu queria saber qual é a sua visão. Eu quero saber qual é a sua visão. Te conto, com certeza. Eu vou voltar um pouco antes, quando eu tinha uma opinião assim, acho que tudo pode ser falado como numa conversa de bar. Por exemplo, a gente aqui no canal. Eu tinha a opinião que sim, a gente pode falar como numa conversa de bar, qualquer coisa, qualquer baboseira. Porque a gente tem que ter o direito de falar como a gente faz numa vida sem câmeras, né? Eu acho que é justo a gente levar... Porque, por exemplo, eu quero levar o sentimento da conversa de bar que é tão divertido, a gente fala besteira. Por que a gente não pode trazer isso para a internet, né? Eu defendi esse ponto. Até a ocorrência que tivemos aí com um canal famoso. E aí eu percebi que a gente precisa ter responsabilidade no que a gente fala. Por quê? Quando eu falo pra você num bar uma besteira, eu sei que o Marcelo ele tem uma linha de raciocínio tal e tal e tal, e ele vai entender que o que eu estou falando não é sério e que aquilo não deve ser levado em consideração. Agora, se eu falo por exemplo, num regime totalitário para, sei lá, 100 mil pessoas, tem pessoas que não têm a mesma linha de raciocínio que você, ou que eu tenho, que vão pensar que aquilo é verdade e que tem que ganhar força. E a pessoa não tem o menor equilíbrio mental, ou se tiver o menor que seja, a partir do momento que ela leva isso pra frente e não consegue discernir o que é realidade e o que é besteira sendo falada, a gente se torna responsável por isso porque a gente está disseminando esse tipo de coisa. Então acho que a partir do momento onde o que se fala gera consequências para terceiros, e principalmente em vidas, isso tem uma importância total. Então a liberdade de expressão tem limite sim, e temos que ter responsabilidade sobre o que falamos. E você falou melhor do que eu. Você explicou melhor do que eu o que é essa questão do limite do outro. Exatamente, é a questão da consequência. Você tem toda a razão, concordo com você, e eu vou descer esse debate para um degrau um pouco mais profundo, que é a questão do seguinte, tem coisas que você não fala nem na mesa de bar. Sim. Tá? Tem certas questões, certas defesas que se fazem, que, por exemplo, eu posso falar uma coisa agora que seja chocante, por exemplo, atenção, alerta de ironia, de sarcasmo, de exemplo. Mas eu posso chegar e falar numa mesa de bar. Estamos lá, a gente batendo papo, eu falo, e eu acho que a pedofilia devia ser naturalizada. Isso vai causar uma comoção em um monte de gente. Sim. Agora, para mim, outras coisas que foram ditas por outras pessoas causam em mim a mesma repulsa que essa frase que eu acabei de falar. Então tem certas coisas que eu concordo com você. Você precisa do contexto, do relacionamento, existe algum tipo de relação. Você sabe o que eu acredito, eu sei o que você acredita, e a gente está falando bobagem numa mesa de bar.
Tem isso. E tem um nível mais profundo ali na Deep Web, sabe? Naquele nível ali, que esse você não fala nem na mesa de bar, e se você realmente acredita, vai buscar tratamento, mano, porque a coisa é bem grave. Exatamente. E a gente viu coisas que saíram lá desse lodo lá do porão e vieram para a luz como se fossem liberdade de expressão. Não. Sabe? Eu brinco, meus alunos às vezes perguntam, tá, então onde é que está o limite? Como é que eu sei o que eu devo defender em sala de aula? Alunos que vão ser professores ou que já são professores. Eu falo, olha, na dúvida, volta para a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se o seu bom senso não é suficiente, você precisa de uma referência externa, vai para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem. Sabe? Porque isso é uma referência do que a gente tem que ter como mínimo. Ou seja, acho que a gente concorda, e a nossa conclusão dessa conversa de agora é que liberdade de expressão definitivamente não é um valor absoluto, né? Com certeza não. Eu concordo simplesmente com tudo que você falou, assim como você concordou comigo. Acho isso aí. Great minds think alike. Beleza? É isso? Bom, então... É isso, pessoal. Até nossa próxima conversa, então. Das instruções. Bom, por favor, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para os próximos vídeos, principalmente do Entre Nós, se você gostou desse, e deixe seu comentário para próximos temas, tá certo? A sua liberdade de expressão. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.